Fala aí, que bom que você tá aí. A gente tá aqui hoje num dia mega especial. Hoje a gente vai falar da Era Games, dessa galera que traz um monte de novidade aqui pro nosso episódio. É uma estreia aqui, falar de carreira de games. A gente tem um monte de convidado fera aqui, com muitas novidades e muita coisa legal para você que quer entender muito mais sobre a área de games e como ganhar dinheiro com games. Dá para ganhar dinheiro? Pô, dá para ganhar dinheiro muito. Tô sabendo agora que eu tô em profissão errada, que tem muita oportunidade. Acho que o episódio de hoje vai ser muito legal. Hoje a gente tem aqui pessoas que são da área que fala sobre as publicações, as notícias para o mercado. E a gente também tem dev, quem manja de desenvolver os jogos. E quem sabe, talvez, até muitos jogos que você conhece aí, que eu tenho ciência de alguns aqui, a gente acabou conversando antes, mas às vezes você também já conhece e fala, pô, cara, que legal de saber que esse cara está envolvido nesse desenvolvimento. A gente tem hoje também uma estreia e a gente traz hoje não só a presença aqui no podcast, de fato presencial, aqui sentado na bancada com a gente, mas a gente vai ter participação online, tem uma estreia aqui. Vocês digam aí pra gente nos comentários aí se vocês curtiram, porque dessa forma a gente consegue trazer gente que tá em todo lugar do mundo aí para trazer novidades para vocês, tá bom? Antes da gente começar aqui, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, é até meio repetido, às vezes a gente fala isso, mas é muito importante que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse link com mais pessoas, porque só assim o algoritmo vai entender que isso está sendo legal para você e pode ser legal para muito mais pessoas, a gente alcança mais gente. Porque o alvo desse podcast na Facu, ele é levar informações gratuitas para as pessoas que estão buscando carreira. Então, não deixe de fazer isso. Bom, vamos lá. Antes de falar do tema também, eu quero fazer um agradecimento aqui ao pessoal do OneLearning, que está com a gente aqui sempre, em todos os episódios, porque para este conteúdo chegar gratuitamente para você, a gente tem quem participa aqui, né, ajudando financeiramente a bancar esses episódios. E a gente tem 3 patrocinadores, o primeiro deles é o OneLearning. E se você busca carreira, desenvolvimento, quer crescer e tudo mais, dá uma olhadinha lá, dá um Google, OneLearning, e você vai conseguir entender qual que é a proposta que ele tem de cursos rápidos e cursos profundos para você se desenvolver na carreira. Sem mais delongas, quero chamar aqui os nossos convidados ao palco aqui, de fato, mostrar na telinha Saulo, Marcelo e o Luiz. Pô, felizão de ter vocês aqui. Muito bem-vindos. Poxa vida, obrigado pelo convite. Falar sobre games é uma coisa que a gente faz o dia inteiro. E, poxa, ter a presença no podcast da Facu é uma honra. E uma honra também estar com o Luiz. Luiz, que a gente conhece já há uma longa data. É muito gostoso trocar uma ideia com ele. Uma pessoa que sabe muito do mercado e que vai contribuir muito com esse podcast, com certeza. Bom, agradeço também, né? É o Marcelo aqui que está ao meu lado, eu sou o Saulo. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar aí com o Luiz e com o Eric aqui para a gente falar mais sobre essa área. Fala aí, Luiz! Fala, Eric, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no seu podcast, compartilhando a mesa virtualmente com o Saulo e o Marcelo, para a gente falar o que a gente mais gosta, né? E o que a gente vive, né? Que é a parte de games, falar um pouco sobre a nossa carreira, o nosso dia a dia, a nossa profissão, enfim. Rapaz, nem parece trabalho quando a gente fala que vai falar de jogo, né? É muito esquisito porque, cara, na minha época, todo mundo que ficava jogando, o pessoal fala, mano, o cara não trabalha nada, fica jogando a madrugada inteira. E tem mega mercado de trabalho, oportunidades aí nessa galera que, sei lá, às vezes acaba ficando as oportunidades ali entre os microfones da Twitch, dos jogos que vocês se falam, e tem muita gente que tá na faculdade e não conhece muito desse mundo. Acho que hoje é o dia pra gente explorar, tirar essas dúvidas e tal. Eu acho que para começar, Eric, uma informação muito importante é que dentro da área do entretenimento, a área que mais movimenta dinheiro no mercado é a área de games. Ela bate o cinema e a música. Juntas, inclusive. Nossa, cara. Se somar as duas juntas, games então, ainda é maior. Então você tem uma área onde é uma área muito ampla, né? Como a gente estava conversando em off, você tem desde o Eric lá numa ponta e nós que somos dos jornalistas numa outra ponta, e dentro desse mar de espaço tem muito, mas muito trabalho, muitas oportunidades de trabalho. E é um mercado gigantesco. Não só para quem desenvolve, mas para quem joga.
pensar, por exemplo, você citou, né, que muita gente não faz ideia da questão de que quem jogava antes era porque não trabalhava. Pelo contrário, hoje em dia jogar pode ser o trabalho. Que coisa incrível. Vamos falar o que é verdade, né? Cara, isso aqui... Esse episódio vai bombar, tenho certeza, cara. Porque tem uma galera que talvez o nosso público... O nosso alvo ainda não alcançava, mas falando de games, cara, abre uma janela infinda de oportunidades pra gente falar de carreira. Luiz, cara, conta pra gente um pouquinho como que foi seu começo de carreira, conta um pouquinho da sua jornada, mas antes de falar, dá uma palhinha de vocês, né? Acho que antes da gente fazer as perguntas, dá uma palhinha de vocês. Vou perguntar para um por um o que vocês trabalham hoje, se vocês quiserem falar a empresa ou se vocês quiserem falar qual é a área. Conta um pouquinho de vocês pra gente ter noção de com quem que a gente tá falando de verdade, né? Tá certo. Bom, Eric, como aqui, né? Estou virtualmente, é até mais fácil para vocês. Bom, sou o Luiz Tashiro, fundador da Mad Mimic, um estúdio de desenvolvimento de jogos. A gente foi fundado em 2017, mas já vem atuando na área de games desde 2011, então assim, já tem muito tempo, né? Mais de 14 anos trabalhando na área. Bom, a Mad Mimic é um estúdio de desenvolvimento de jogos independentes, onde já lançamos mais de 5 títulos, né? Então, parece pouco, mas é bastante, sendo que cada título a gente gasta mais ou menos uns 1 ano e meio a 2 anos de produção, até mais. Meu Deus. Sem falar de outras coproduções que a gente desenvolveu também com outros estúdios brasileiros e internacionais que a gente lançou nos últimos 2, 3 anos, né? Então, é um trabalho bem legal que a gente vem desenvolvendo e aí, cara, vou te falar que cada dia é um desafio novo que a gente vem passando. Mas vou contar um pouquinho dos jogos, né? Só que nem o Eric falou, talvez vocês conheçam alguns dos nossos jogos, né? O primeiro foi o No Heroes Here, que foi o nosso primeiro título, que a gente fez tudo certo e tudo errado ao mesmo tempo, né? Então é uma piada aqui que a gente interna nossa, depois eu até compartilho um pouco mais sobre essa história. Lançamos o Mônica agora dos Coelhos, o Dandy Ace, Mark of the Deep, Lantern X Puzzle e logo a gente vai estar lançando o No Heroes Here 2 e o Chess of Mana, né? Então são os nossos próximos lançamentos que a gente tem para esse ano ainda. A galera não sabe desses lançamentos. Eu acho que isso aqui deve ser novidade, né? Ou já sabe, já é público. O No Cara, algumas Heroes... coisas, a gente começou a anunciar outras coisas, tá vindo em primeira mão. Então, Aê, galera! tá vendo? Muito bom, muito bom. E vocês aqui, Saulo, diz aí. Bom, eu tô na área de games já há mais de 10 anos também, né? Eu tô no Gamers Games há 10 anos, pouco mais que isso, né? Se eu não me engano. Mas eu sou formado em comunicação social, publicidade. Eu trabalhei na área já por muitos anos. Eu ainda trabalho, às vezes, né? Eu tenho isso como um trabalho também. E tô no site, como eu comentei, levantei alguns números, né? Eu tenho 60 reviews publicadas em mais de 20 mil posts. 20 mil posts. Então uma boa parcela de todas as notícias que estão lá no site fui eu que fiz. Uhum. Então acho que essa é a minha parte principal. Boa. Noticiar. Bom, meu nome é Marcelo Rodrigues, eu venho da área de comunicação, eu sou radialista de profissão. Tem a voz mesmo, cara. Continuo na área, inclusive. Minha formação é rádio e TV, mas eu me considero gamer desde muito jovem. Eu tinha um primo meu que tinha o telejogo, eu amava. Isso nós estamos falando da década de... Telejogo, cara. Eu achava que eu era antigo jogando Master System. Não, estamos falando de final de 79. Eu acho que o telejogo foi lançado pela Philco aqui no Brasil. Meu primo tinha, eu era apaixonado. Depois conseguimos comprar o Atari e tudo mais, então eu sempre fui. E depois, numa brincadeira, nós acabamos fundando um blog chamado Gamers e Games. Isso em 2013. Isso. E... por incrível que pareça, era uma brincadeira, só que a brincadeira ficou tão séria que hoje a gente pode ser considerado, acho que, fora da capital de São Paulo, acho que é o maior portal de notícias gamers que existe. Que legal, cara. Hoje a gente consegue, principalmente na área de review, a nossa área é uma área muito forte. A gente faz praticamente mais de 20 reviews de jogos por mês. Isso parece pouco, talvez, mas se você parar para pensar...
É uma quantidade absurda. Eu não conheço um site brasileiro que faça tanto review de jogo. Hoje nós temos 10 analistas, né? Isso. São 10 pessoas que são especializadas Incluindo em fazer a gente, review, no incluindo nós. E aí o review que vocês fazem é da análise gráfica e tal, ou vocês fazem do jogo mesmo? Tudo. Vocês jogam pra ver Joga a percepção de vocês. Então, se vocês falam que o jogo é bom ou ruim, o mercado vai saber se é bom ou ruim por causa da percepção de vocês. Exatamente. Essa aí. Pode até Caramba, que discordar, responsabilidade. do que a gente acha, né? Porque isso é normal dentro desse mercado. Mas a ideia é justamente essa: é jogar o jogo, de preferência até o final, pra você ter uma noção. Porque tem jogo que. Tem muita gente que fala assim: joguei 2 horas. Mas 2 horas, às vezes, o jogo vai ter uma reviravolta gigantesca. Então, né? É melhor você jogar o jogo até o final, se possível. E daí é escrito, a gente analisa apresentação, analisa história, jogabilidade, problemas técnicos, tudo esse tipo de coisa. É uma legal. coisa que não é simples. Você tem que se abster de várias coisas, principalmente gostos pessoais. Apesar que, lógico, que é um review pessoal, você acaba tendo alguma coisa. Mas Você não pode ser tão enviesado. De vez em quando Não. a gente vê alguns reviews meio emocionados. a gente mesmo, depois lendo, nós estava meio emocionado. Mas eu acho que é legal e hoje a gente então, trabalha muito com isso. A gente, só para você ter uma ideia, são mais de 20 notícias por dia da área gamer. Então, É bem mais. então assim, só para as pessoas terem uma noção quer de ver um como é exemplo? gigantesco até essa área também de jornalismo gamer. Aham. Um exemplo, o Marcelo revisou o último jogo do Luiz. É verdade. O legal. Mark Ele of jogou the Deep e revisou. revelou. Tchau! O Mark of the Deep, que é o jogo da Mad Mimic, que fui eu que revisei, joguei no PC. É um jogo brasileiro muito, muito legal. Eu gostei bastante. Mas eu acho que o principal é isso, é você ler toda a review, porque às vezes as pessoas vão só pela nota. A gente dá uma nota de 0 a 10, mas é importante, muito importante ler todo o review, porque lá você está destrinchando. Porque às vezes a nota, por exemplo, é 7,5. 7,5 não é uma nota ruim. É que a gente tem uma cultura muito ruim de abaixo de 8,5 é um jogo horrível. Não Não é. entendeu? Mas foi sim. Eu que fiz a análise do Mad Mimic, desse último jogo da Mad Mimic que chegou para nós. Agora, o próximo não. O próximo nós vamos fazer em conjunto, porque o No um jogo Heroes cooperativo. um jogo cooperativo, então a gente tem que jogar aí pelo menos em 3 pessoas para ficar bem legal. Que legal, que legal. Bom, agora vamos lá, Olha, Luiz. espero que você jogue em 4, né? Com 4 pessoas para conseguir ter o aproveitamento máximo do jogo. Com certeza, Olha, não. viu, Luiz? A gente pode jogar em 4 pessoas, mas assim, ó, eu vou ter que usar o Ricardo, né? Só que o Ricardo eu já demiti ele uma vez jogando Overcooked, porque ele não queria lavar os pratos. Eu demiti ele do Olha, restaurante. você tem que lavar canhão, prateleira, um monte de coisas ali. Então, aí vai Aí eu fazer tenho todo o que, trabalho de faxineiro. aí eu tenho que deixar o Ricardo pra fazer as bombas do canhão, não pra lavar. Ou ele pode só tirar também. Exatamente. Ô, Luiz, esse episódio aqui tá acontecendo por causa do Ricardo, cara. Porque o Ricardo, ele mostrou, aparece aqui pra gente ver quem que é o Ricardo. O Ricardo trabalha aqui, mas o Ricardo também é um nosso editor também, da Gamers e Games. Então, muito legal. Aí teve certa vez que ele tava fazendo review, acho que de algum VR, né? MetaQuest 3. Acho que é o MetaQuest 3. E aí ele falou, vamos ver aqui, mostrou. Cara, a gente ficou encantado com o negócio, né, cara? É absurdo. Aquele negócio que você abre o elevador e você sente que você tá caindo, você tem medo de verdade, cara. E como que pode uma coisa te enganar daquele jeito? Você parece você sabe que é falso, mas o seu corpo não aceita, né? Você entra em 5 segundos, você entra numa imersão ali, cara, que é incrível. E aí a gente falou, putz, a gente podia gravar um podcast falando disso, né? Pô, tá aqui, ó, vai ter... tá difícil da gente conseguir colocar todo mundo, porque tem muitos episódios que tem muita gente pra falar, cara. Muita coisa legal. Mas me diz aí, como que vocês começaram a carreira? Vamos começar pelo Saulo. Bom, vamos lá. Como eu falei, pela minha formação, então eu já tenho, né, essa área de comunicação. Quando eles criaram o blog, eu não fazia parte ainda, mas eu já trabalhei com o Marcelo em outra empresa. Aham. Então, assim, na faculdade, durante o período, eu tinha muita facilidade com redação publicitária. Tá. Então já era fácil para eu escrever, eu gostava de escrever. E numa conversa informal entre a gente foi conversando, eu cheguei para eles e falei assim, mas vocês querem realmente transformar isso num site de verdade? Pode ser, isso aqui. Na época eu estava trabalhando numa agência de publicidade, então eu tinha acesso a vários profissionais que podiam alavancar
esse projeto. Então a gente desenvolveu o logotipo, comprou o domínio, colocou o site no ar e eu passei a fazer parte. Aham. Então, dentro disso, foi tudo acontecendo, a gente começar a participar de eventos, conseguir os jogos mesmo para fazer a review, para escrever. Então, o processo foi dessa maneira que começou. Legal. Da Mas minha a tua parte, parte de faculdade a minha parte foi útil. Foi útil, muito útil, porque, por exemplo, na faculdade, como eu falei, eu fui formado em publicidade, né, comunicação social. Eu tinha tanto conhecimento de rádio e TV, então edição de vídeo, noção de áudio, quanto da escrita, mesmo que seja redação publicitária, eu tenho que dar uma controlada nisso, porque eu não estou vendendo um produto, eu estou analisando ele. Mas noção de escrita e norma culta, tentar evitar uma escrita muito, muito fora do padrão, a faculdade ajudou bastante. Fora isso, eu fiz um curso de marketing digital. Legal. Fiz lá em São Paulo, eu não vou lembrar agora o nome da escola, porque já faz 15 anos, quase 12 anos que eu fiz. Mas assim, isso no começo ajudou muito, por quê? Porque era um mercado que estava engatinhando nessa questão do digital. Sim. Então a gente padronizou toda a questão de publicação em redes sociais, padronizou criação de arte, que eu trabalho nessa área também, né? Eu mexo com Photoshop, eu mexo com Illustrator. Legal. Então toda essa parte de criação do Gamers e Games sou eu que faço. As capas dos vídeos, eu já briguei com o Ricardo algumas vezes por causa de capa de vídeo, porque eu queria fazer e não deu certo. Então são várias áreas que a gente atua nesse sentido dentro dessa parte do site. Boa, boa. Deixa eu ver se a gente consegue fazer uma conexão remota aqui, se o Luiz está vivo ainda, que não está aparecendo na tela, Luiz. Eu tô aqui. Então beleza. Tô vivo. Me diz aí, como que foi o teu começo, cara? O que você estudava? Como que você começou a entrar na área? Cara, acho que assim, é meio difícil até falar isso, né? Há quase 20 anos atrás. Bom, eu venho de uma família oriental, como vocês podem ver, então imagina a pressão que eu teve imaginava. quando eu falei. Bom, não vou fazer um curso tradicional como medicina, engenharia ou advocacia, né? Que é o que É o natural, né? famílias falam. Eu falo, cara, não, você vai para esse direcionamento. E falo, cara, vou fazer games, né? Design de games. Então, assim, sempre teve aquela pressão. Eu falo, cara, e aí? O que você vai fazer depois, né? Então, eu tive a sorte dos meus pais, depois que eles entenderam qual que era o mercado, qual que era o tamanho, eles me apoiaram e falaram, cara, não, beleza, vai cursar esse curso, mas assim, no começo todo mundo ficou com muito pé atrás até eu me formar, até eu começar a trabalhar e empreender. Eu falo que acho que até o meu quarto ano de empresa, meus pais falaram, você não quer fazer outra faculdade? É difícil, ninguém acreditava que estava no começo, essa parte de jogos, começar, enfim, realmente engrenar. Enfim, eu fiz um curso de design de games, me deu uma boa base para, cara, desde a parte de desenvolvimento de jogos, a parte de criação, um pouco da parte visual, gráfica, até a parte de gestão. Enfim, aí juntei tudo isso aqui, saí da faculdade, isso daí era 2010, 2011, eu olhei para o mercado, tinha acho que umas 3, 4 empresas de jogos, falei, cara, legal, para onde eu vou? Mandei currículo para tudo que era lugar, ninguém me aceitou. Trabalhei em uma agência de publicidade, então, assim, eu comecei igual o Saulo, né, na parte de agência, mas depois de um tempo, falei, cara, tô fazendo vários adver games e era muito procurado para fazer adver games como freela, né, fazer vários freelancers, fazer os jogos para as agências, entregava, e quando eu vi, cara, já estava tocando 3, 4 projetos no turno da noite. Então, isso já fez com que eu começasse, bom, deixa eu abrir minha primeira empresinha aqui, começar a emitir nota, aí o meu antigo chefe acabou virando meu cliente e assim por diante, né? Então, assim que eu comecei a empreender de uma forma, acho que foi natural, né? Porque é aquilo, eu queria conseguir ter uma liberdade, conseguir principalmente superar as expectativas dos meus pais, né? Então, acho que vem aquela pressão de renda, de, cara, quando você vai conseguir ter sua própria liberdade financeira. E por conta disso, eu sempre corri muito atrás de, cara, como expandir o negócio, né? Então, hoje a gente fala que a Mad Mimic é uma empresa sólida, né? Hoje a gente tem mais de
30 funcionários, enfim, alguns morando até fora do país. Então, tem algumas situações que hoje eu olho para trás e falo, cara, que legal que a gente conseguiu construir isso. Apesar de todas as adversidades que a gente enfrentou ao longo do caminho, mas é aquilo. A parte de publicidade ajudou a gente, a parte de jogos educacionais ajudou a gente, principalmente a construir a nossa carreira, né? Fazer o nosso pé de meia. Até que chegou um ponto que a gente olhou e falou, cara, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Adver Games, jogos educacionais, fazer jogos de simulação e treinamento. Tudo isso aqui está envolvido com a parte de entretenimento, a parte lúdica, mas o nosso sonho, o meu sonho, sempre foi, cara, quero fazer jogos autorais, os meus próprios jogos, e colocar no mercado, colocar numa plataforma como Steam, colocar num PlayStation, colocar no Xbox, colocar no Nintendo, e também tentar vender para o celular, né? Então, sempre tive essa visão macro de aonde eu queria chegar, mas são pequenos passos que a gente teve que fazer até a gente conseguir ter um fôlego financeiro e conseguir dar o primeiro pontapé inicial. Pô, cara, sensacional, porque tem uma trajetória aí, né, cara? Tem que ter muita resiliência, né? Para conquistar os steps que vocês buscaram aí, né? E no teu caso, Marcelo, como é que foi? Poxa vida, minha família ela é inteira bancária. Aí também entrei na área de banco primeiro, mas já vi que não era isso que eu queria. Eu já trabalhava com música, e aí acabei entrando em rádio e TV, principalmente em rádio. Aí fiz rádio e TV também, mas sempre nunca abandonei os games. Nunca tinha mas sempre como jogador e tudo mais, mas acompanhava as notícias, acompanhava os grandes portais, na época as revistas. Eu tinha todas. Eu tenho uma coleção de revistas absurda até hoje. Assim, Legal. coisa absurda. E no rádio você tem muito contato com o jornalismo. Uhum. Então a gente tinha até uma equipe de jornalismo na própria rádio que eu trabalho. Então eu sempre tive contato com eles, sempre aprendendo, sempre fazendo. Até que surgiu a ideia de abrir esse site pra gente falar sobre jogos. Sempre foi um site engraçado que a ideia sempre foi voltar para jornalismo, o jornalismo gamer. Então, hoje, por exemplo, a gente vê muito isso. Na época ainda era uma coisa meio... Eram poucos sites voltados a jornalismo gamer. Hoje não, hoje no Brasil a gente já tem vários. Então, quem está fazendo jornalismo e gosta disso, e gosta de jogos, já tem uma área de trabalho bem grande. Legal. Então, para quem está se realizando, até a gente estava recentemente na Gamescom Latam conversando com algumas outras pessoas que começaram do mesmo jeito, que queriam fazer jornalismo e que eram apaixonadas por jogos e batalharam e hoje estão trabalhando em grandes portais de games. Ou trabalhando com assessoria de imprensa, Exatamente, né? Inclusive, a gente conversou com uma assessora de imprensa de uma empresa bem grande, que a trajetória dela foi mais ou menos essa que o Luiz comentou, né? Que os pais eram de uma área, não achava legal ela trabalhar naquela área, mas ela bateu o pé, ela fez o jornalismo mais focado em games, né? E no primeiro a família achou, mas em games? Por quê? Aí ela começou a demonstrar o tamanho do mercado, como ele funciona. Os pais entenderam e apoiaram ela. E hoje ela está muito bem trabalhando na área, mas na parte de assessoria, que é outra área também que tem de mercado para games. E é legal as histórias de vocês, porque assim, quem está nos assistindo tem vários dilemas, vários paradigmas, né? Que a gente às vezes precisa quebrar no decorrer da carreira. Porque tem muita gente que estuda uma coisa e depois muda completamente o que ia fazer também, né? Sim. Mas aqui a gente fala de coisas diferentes daquelas que são tradicionais. O Luiz comentou, medicina, direito e tal. Beleza, tem mercado para isso? Naturalmente. Mas, gente, geralmente, pelo menos antes, quem conseguia fazer medicina, direito, essas faculdades de engenharia, ainda são algumas das faculdades mais caras que tem. E não é porque você não está fazendo essas tradicionais que você não tem uma oportunidade gigantesca em outras áreas. Pô, a gente está falando aqui de games, a gente está falando de jornalismo. A gente está falando de games, mas está falando de marketing. Está falando de games, mas está falando de marketing digital. Está falando de empreender, né? E até o Luiz pode trazer exemplos aqui. Luiz, para a galera que está iniciando aí, você deve ter até oportunidade para quem é freela, né? Como que funciona esse mercado para quem quer iniciar?
o freela no Brasil, no exterior? Como que funciona esse mundo? Cara, eu acho que tem N métodos de começar, né? Primeiro você ter um bom networking. Se você não tem, corra atrás de construir. Então, como que a gente constrói um networking? Cara, eventos, você tem alguns sites de profissões, freelancers, que aí você consegue, as pessoas colocam as necessidades que você tem, e aí você fala, cara, eu consigo atender sua necessidade. E aí você é contratado como um freelancer para atender uma necessidade super específica de uma determinada empresa ou de um determinado projeto. Em paralelo a isso, a gente teve eventos, como a gente acabou de ter recentemente para a Gamescom, Latam, onde você tem as rodadas de negócios, e lá você tem pessoas que buscam, primeiro, talentos, outras serviços, né? Então, prestadores de serviços que podem oferecer uma solução para determinado projeto ou para a empresa, né? Enfim, isso é falando diretamente como freelancer. Mas se você quer começar como estagiário ou algum júnior, o que eu recomendo, cara, faz um mapa das empresas que você gostaria de trabalhar. Entenda quais são as características dela, entenda se você gosta da cultura, gosta do meio que ela vai estar te oferecendo para trabalhar. Prepara um bom currículo, manda. LinkedIn, hoje em dia, as pessoas estão respondendo direto, né? E-mail também. Outra coisa, deixa bem preparado o seu portfólio. Eu acho que isso é o que vai ser o diferencial na parte de contratação. Se você for um artista, cara, enfim, você tem os ArtStations, cara, você tem alguns ArtStations que eu fico boquiaberto quando eu vejo, cara, essa pessoa ainda está na faculdade, não acredito, né? Uhum. A mesma coisa quando a gente fala em relação a Git, a estrutura de código, projetos, que você vai passar, se você quiser ser um programador, e falar, olha, eu já fiz esses projetos aqui, isso comprova o que eu desenvolvi, esse aqui é a forma como eu desenvolvo, parari, parará. E se você quiser ser um designer, cara, a documentação, o que você fez, a forma como você estrutura a sua linha de raciocínio dentro de um projeto. Então, isso tudo conta principalmente para você mandar o seu currículo. Obviamente que quando você manda como estagiário, júnior, ou dependendo do nível de senioridade, a gente vai ter uma expectativa para cada candidato, né? E isso é bem comum, a gente saber medir isso de acordo com a vaga que a gente abriu. Que legal. E aí, eu não sei se tem alguma correlação de devs para jogos como devs para desenvolvimento de software. Que você tem as competições, os bootcamps, você tem algumas coisas que são para isso. Nessa área, essa galera também faz isso? Sim, eu brinco que na parte de desenvolvimento a gente tem muitos hackathons, aqui a gente tem as Game Jam, né? Então, que é literalmente você fazer aqui você tem 24 horas ou 48 horas para desenvolver um software, uma ideia, alguma solução. Aqui você tem o mesmo tempo para você desenvolver um jogo, né? Quando eu era mais novo, eu participei de alguns e assim, é bem legal, principalmente porque você literalmente se empenha toda a sua energia ali para conseguir fazer um protótipozinho e uma ideia sair do papel em 24 horas, 48 horas. Fala, cara, tá aqui, isso aqui é um jogo que a gente consegue fazer, o artista se empenha, os programadores, os designers, todo mundo fala, cara, vamos pegar aqui, desenhar e ter uma solução para apresentar no domingo à noite, né? Então, é divertido e você vê realmente quem trabalha, a capacidade de cada um, e isso também é um diferencial, principalmente quando você vai apresentar, você fala, cara, como que esse grupo aqui de 3, 4 pessoas conseguiu fazer um protótipo dessa qualidade, né? Em tão pouco tempo. Isso muitas vezes é até um diferencial quando você olha alguns projetos, e é por isso que eu gosto de muito acompanhar, ver como está sendo o resultado dessas jams, né? Hoje em dia eu falo que a idade bateu, então ficar acordado 48 horas está difícil. Pô, mas que legal, cara, muito bacana de entender. Agora, me diz uma coisa, você, aproveitando que você já está falando aí, você empreendeu. E como que você vê o cenário para quem, ainda hoje, para quem quer empreender na área de games e, às vezes, ir para o caminho de uma startup, de pensar em coisas... A área de games já coloca coisas novas, mas, de fato, assim, quem quer ter uma startup, o que você diz desse cenário para a área de games? Cara, eu acho que a área de games, cara, é gigantesca. Então, a gente tem N soluções.
seja na parte de comunicação, seja na parte de desenvolvimento, seja na parte de produção, serviços, atendimentos, enfim, a gente tem N soluções que englobam e tem oportunidade para todo mundo. Então, por exemplo, a minha empresa é focada em desenvolvimento, né? Seja para produtos autorais ou serviços para terceiros, né? Mas a gente desenvolve jogos ou parte de jogos para terceiros. Que nem o Saulo e o Marcelo, eles têm a parte de comunicação, que é um outro braço, um outro segmento, que também tem muito espaço aqui. A gente vê a quantidade de portais, a quantidade de podcasts que vem surgindo, são inúmeros nos últimos anos. A mesma coisa para estúdios, a mesma coisa para empresas especializadas em tradução, localização, que é a mesma coisa, né? Localização e tradução. A parte de QA, outro meio que eu vejo outras empresas surgindo, a partir de UI e UX. Enfim, você vê que tem serviços que vão se especializando para dar soluções para empresas ou buscando pessoas que precisem disso, né? Sem falar que, assim, hoje tem serviços de voz, comunicação, firewall, anti-cheat, que você vê que outros estúdios maiores contratam. Se você tiver uma solução, cara, eu sei como proibir, não, como anular o cheat de um jogo, determinado jogo, assim, assado. Aham. Cara, constrói e apresenta, cara, você montou uma startup focado em, sei lá, um FPS, um MOBA, um jogo competitivo, né? Então, você tem muito espaço aí para empreender novas ideias. Obviamente que, assim, não tem certo e errado nesse mercado, né? Aham. O que eu sempre falo tenta validar, seja resiliente, insista na ideia, né? E, cara, não desista. Eu acho que a minha empresa demorou basicamente 4 anos para se tornar uma empresa lucrativa, né? Antes disso, a gente empatava a conta ou rodava no vermelho. Sei como é, cara. Esse cabelo branco que eu adquiri aqui foi por conta disso aí. EducPay é empresa de tecnologia, tem uns 3, 4 anos e demorou mais ou menos o mesmo tempo pra gente começar a ganhar algum dinheiro também. Porque no começo, cara, é ralado, né? Então vocês ainda estão bem, viu? Porque a gente demorou bem mais. Exatamente. Ficou demorar aí, Luiz. A gente demorou bem mais do que 4 anos. Mas eu acho que uma coisa legal que o Luiz está falando é que a área de trabalho no game é muito grande. Então você, por exemplo, você pode trabalhar desde o desenvolvimento de um jogo ou o desenvolvimento de um software que vai ser usado para produzir um jogo. Sim. Então a gente está falando de parte de desenvolvimento. Parte, né, para quem gosta de se focar mais nisso. Mas fala isso, nós temos roteiristas, Isso. nós temos dubladores, nós temos músicos, Artistas digitais. exato, artistas digitais que hoje são disputados a tapa. Vamos lá, vamos pensar mais ainda. Os Depois, testers. Que é aquele cara que vai fazer de tudo para encontrar bugs no seu jogo. Ele Isso. vai Aham. testar seu código ao estresse, ao limite. Isso. Depois nós temos a parte de marketing do jogo, a parte de PR, que é o Assessoria de imprensa, assessoria né? de imprensa. Então a gama de trabalho, a pessoa que quer entrar nesse mercado, ela não necessariamente precisa pensar só numa coisa. Não é mais aquela coisa tipo assim, eu não sei programar. Você não Entendeu? precisa Porque ser o assim. game, quando ele surgiu, era basicamente programadores programando uma máquina rudimentar. Aham. Né? Que era ali linguagem de máquina bem Sim. baixa mesmo, bem profunda. Como o Atari, por exemplo. O próprio Atari, né? Não, até mesmo antes dele, na geração dele. Hoje não. Hoje você tem uma gama de profissionais gigantesca que pode atuar na área e, como o Luiz citou, não necessariamente vai trabalhar diretamente num estúdio de games. Ele pode trabalhar, como é o nosso caso, que a gente trabalha na parte de comunicação. Porque vocês viraram como se fosse a indústria do cinema. Né? Isso. É uma mega produção. Sim. É gigantesco. gigantesco. É gigantesco. Gigantesco. E é no mundo todo, na verdade. Né? Então, assim, você pode trabalhar na área, até mesmo, como ele citou, com localização. Uma coisa que está se tornando cada vez mais padrão no Brasil e o público já não aceita mais é que o jogo não tenha localização. O que seria isso? Traduzir menus, colocar legendas, dublagem mesmo, dubladores famosos de animes, de filmes. Eu só percebi isso no jogo de futebol lá, acho que é o FIFA. Sim, tem é um os exemplo que tem narradores. narradores É o famosos. Caio, né? Isso. E tem o Velani. É Velani? É o Villani. É o Vilani. Que hoje tá na Globo, que faz a Então, narração da Globo.
Sim. É incrível isso aí, né, É, cara? O Luiz teve um desafio nesse Mark of the Deep, por exemplo, que foram mais de 30 dubladores, né? Se eu tô, Por aí. Foi, assim, eu te garanto que foi pelo menos uns 20 foram. O número exato agora me fugiu. Mas assim, a gente teve personalidades, cara, como youtubers gigantescos, que é o caso do Enaldinho, streamers super especializados na parte de games, que foi o caso do Calango, entre outros, né? Algumas personalidades como o Thiago Leifert, que também ajudou a gente, emprestando a voz deles. Então, assim, cara, quando você vai para essa parte de dublagem, localização, cara, quando a gente fala em Brasil, o pessoal quer ter o jogo jogado em português. Então, para eles, é essencial que a gente faça uma localização, coloque vozes em português, porque para eles, cara, quantos brasileiros entendem inglês, né? Então, cara, você localizar o jogo é extremamente essencial para atingir esse público, que cada vez mais está um público, como eu posso falar, me fugiu a palavra, caramba. Mas hoje é essencial, né? Por exemplo, eu lembro que eu joguei o Mark of the Deep, eu joguei dublado. Porque eu queria ver, porque esse eu acho que o grande lance. E isso, o Luiz falou, mais uma profissão que a gente está esquecendo, que são os streamers. Isso. Que hoje é profissão. E os influenciadores digitais, que também é uma profissão. E tem mais uma ainda. Mande barra. Os jogadores de esportes. Os jogadores de esportes. Aquela galera de Twitch, que a gente ouve falar pra caramba, eles são os streamers. São streamers. São streamers. Porque isso aí, a maioria de quem faz podcast... Assim, eu comecei no lugar errado, tá vendo? A maioria de quem faz podcast que fica famoso pra caramba, a galera foi na Twitch primeiro, né? Ou em ferramentas parecidas com essas, né? Você coloca o Ticaricatcast lá. Que eles fizeram uma passagem antes lá pela Twitch pra acho que dar um boom e eles... Porque assim, a Twitch, a visão que a gente tem, tá? A Twitch, ela cresceu, ela ficou gigantesca, focada em games. Ela era um lugar pra você assistir games. Mas hoje ela é mais do que isso. A Twitch é um site, um serviço pra streamer. Então você pode... A boa parte da audiência da Twitch é simplesmente de pessoas que estão batendo papo. É como se fosse um programa de TV que você interage. Você tá interagindo em tempo real. Então, o streamer, ele tá conversando com a galera no chat, né? Ao mesmo tempo, essa galera pode mandar vídeos pra ele reagir. Pode mandar outros... Normalmente é isso que acontece, né? Eles debatem sobre um filme, sobre uma série. Ou é só uma conversa... bate-papo. A própria Twitch tem uma categoria que é Just Chat. Apenas conversa. Não tá transmitindo nada em específico. O pessoal só tá conversando ali e gerando entretenimento. TV, né? A própria Casé TV. O Casé surgiu só vários caras até, eu não sei, tá? Mas imagino que a turma do Mítico, a turma do Flow, deve ter tido alguma passagem dessa, porque eles já começaram muito estourados, né? Então, pra Twitch, se eu não me engano, o Igor, né, que é do Flow, ele tinha um canal de games, mas eu não lembro se era na Twitch ou se foi direto no YouTube. Eu acho que o Flow já foi direto pro YouTube. Eu acho que foi direto pro YouTube. Talvez mas o mesmo formato, assim, né? Mas eles começaram muito forte já, né, cara? Mas o Casé começou fazendo react na Twitch. E falando de esporte, hoje ele é o que ele é, entendeu? Sim, um monstro. Mas você tá vendo qual é a gama de as pessoas que estão nos ouvindo pode trabalhar? De novas profissões, que há alguns anos ninguém imaginava que ia E, por exemplo, o que eu citei aqui rapidinho, né? A questão de jogador de esportes. É um negócio colossal. Assim, até uns anos atrás, né? Vamos dizer, uns 5 anos atrás, eu não tinha essa noção de quão grande era. Mas você tem torcida, você tem como chama? Não é equipes que eles falam. As organizações. Organizações são gigantescas, tanto quanto qualquer clube de futebol, de qualquer outro esporte. O dinheiro que rola por trás de tudo isso é muito grande. A aposta das empresas que são donas dos jogos aposta muito alto. Então você tem tudo isso. Eu acompanho o esporte já há mais tempo, porque eu jogava CS lá atrás, quando eu tinha tempo para jogar. Eu jogava CS. Mas o legal para quem está nos assistindo, acho que é isso. Você vê a gama que você tem para jogar, né? Tudo que o Luiz falou, um pouquinho mais que a gente complementou aqui, as pessoas não precisa ser só desenvolvedor. Você pode trabalhar nesse setor trabalhando com comunicação, trabalhando com dublagem, trabalhando umas coisas mais artísticas.
ou até mesmo... Ou com localização, né? Isso. Se a pessoa tem facilidade com línguas, né? Vamos supor, ela tem... Ali fala inglês, fala espanhol, ela pode ser uma tradutora. Tradutor, dublador. Que Sim. legal, né, cara? Que legal. Ô, Luiz, me diz aí, o que você vê de tendências? Não só na parte de dev, mas uma visão geral, assim. O que você vê de tendências? Cara, eu acho que assim, uma tendência que eu vejo surgindo hoje em dia é principalmente essa parte de esportes, é uma coisa que está crescendo muito, mas o mercado de jogos independentes também está crescendo muito, né? Eu te falo isso porque, vendo uns números na Steam, estava fazendo um estudo no começo do ano, hoje, jogos independentes, que é o tipo de jogos que a Magic desenvolve e eu acredito que seja quase 100% dos estúdios brasileiros desenvolvem, está sendo responsável por quase 50% do faturamento da Steam, né? Para quem não sabe, a Steam é um marketplace, uma loja virtual, onde as pessoas compram os seus jogos, né? Então, isso me traz uma grande felicidade de ver. Pô, a galera tá, além de consumir o AAA, que são os jogos com um recurso infinitamente gigantesco, elas também estão começando a se focar em jogos menores, né? Jogos como... você vê o próprio Mark, assim, teve uma aceitação muito boa. Mas, assim... eu falo Overcooked, por exemplo. Jogos pequenos que, cara, estão explodindo. Isso mais para celular, certo? Não, para PC. Para PC também? No caso, a Steam é uma loja para PC. Ah, para PC. A Steam é equivalente a uma Google Play, uma App Store para PC. Play. Bacana. Isso. Talvez até maior. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas você pega, tipo, jogos como Hades, jogos como Dead Cells, enfim, jogos menores que explodiram e, cara, tem uma receitas bilionárias, né? Assim... Não sei se milionárias, mas com certeza milionárias. Eu fico meio de cara, assim, porque... É lógico que tem uma estratégia por trás de tudo isso, tem os formatos, até um pouco de tendência, talvez, né? Mas a gente vê grandes lançamentos com parte gráfica incrível. Tem um jogo que meu filho joga lá que é o cara jogando lá na Duna, ou lá no Egito, que mostra... Provavelmente é um Assassin's Creed. O Assassin's Creed. Cara, é incrível o poder gráfico que tem. Eu não sei se tem outros ainda até mais potentes, mas é muito bonito a parte gráfica. E aí ele faz um determinado sucesso. Aí você vê um joguinho tipo um Roblox, ou um jogo que com o gráfico tudo quadrado, e às vezes o jogo faz mais sucesso do que aquele que os caras investiram um mega dinheiro. Roblox, Minecraft. Minecraft. Stardew Valley. Exato. Balatro. Eu te dou até uma dica que hoje, uma das tendências que todos os desenvolvedores estão fazendo cara, usar a parte de UGC, né? Que é User Generation Content, que é basicamente pegar o que jogadores como o seu filho falam assim, cara, eu queria construir a minha própria fasezinha aqui. Ele vai, constrói o mundinho dele e chama os amigos. Que legal. E aí os amigos chamam mais amigos, e assim por diante, né? De repente você vê o mapa que o seu filho ou alguém criou, tá com uma audiência tão grande que tão grande ou maior que o mapa principal. Eu falo que assim, legal, cara. a gente tem um exemplo muito claro. É um desenvolvimento gratuito, teoricamente, aí, né? A indústria ganha com isso aí. A indústria te dá ferramentas para você desenvolver, né? Exato. Mas o que ele faz? Ele fala, cara, todo mundo vai baixar meu jogo, todo mundo vai consumir meu jogo, né? E a partir daí a cadeia começa a rodar. A gente tem um exemplo muito... Pirâmide, né, cara? O melhor exemplo de todos é o Dota, né? Que era um mod do World of Warcraft, que lá atrás alguém criou, cara, eu vou fazer um jogo de 5x5 heróis aqui, e é isso. E hoje virou, cara, um dos maiores jogos da própria Valve. Ele deixou de ser um mod e ganhou uma vida própria. Que legal, né, cara? Eu vejo também um que tá fazendo bastante sucesso depois do Minecraft, é aquele que o carinha cai o Fortnite, que ele cai num paraquedinhas assim. O Fortnite cara, fora da curva, o Fortnite, ele também é fraco do ponto de vista de design, de profundidade, sei lá, de imagem 4K, essas coisas. Não, ele já foi. Cara, porque assim... É porque o Fortnite, ele tem uma peculiaridade que ele uma roda... versão dele, porque... Então, ele tem várias versões, na verdade, porque ele roda em vários dispositivos diferentes. E cada dispositivo que ele roda, ele é capaz de atingir uma capacidade. Então, por exemplo, se você roda no seu celular, ele vai estar adaptado para o que o seu celular roda. Entendeu? Se você rodar num PC de 18 mil reais,
Ele vai rodar o que seu PC... Entendi. O céu é o limite. Entendi. Entendeu? Porque, assim, parece que tem galera que tem uma pegada muito mais retrô e que tem um apelo para lançar jogos que tem essa questão mais retrô, né? Na verdade, isso aí é um estilo gráfico também, pode ser considerado um estilo gráfico, que são os pixel art, né? Que ele vai se parecer visualmente com um jogo da era do Nintendinho, do Master System, talvez do Super NES, do Mega Drive, porém é um jogo novo. Sim. Então ele roda numa plataforma nova, ele tem melhorias de vida nova. Então, por exemplo, ele tem save automático, ele tem, sei lá, loadings bem rápidos, ele não tem problemas de glitches são falhas no gráfico. Entendi. Mas ele mantém esse estilo clássico por 2 motivos. Um, porque pessoas da nossa geração, ou até mesmo mais do que a gente, têm saudade desses jogos, mas dependendo do jogo e do que ele oferece, o pessoalzinho novo vai gostar do jogo. Por quê? Eu percebo que, assim, apesar de ainda existir uma regra, uma parte, assim, que foca nos gráficos de alta qualidade, isso não impede que a pessoa também goste de jogos que tem um visual diferenciado. Tipo 2D... 2D, pixelado. Uma coisa que tá voltando bastante agora são jogos que tem visual da era do PlayStation 1. Que era aquele 3D bem quadradão, com os gráficos todo torto. Mas que roda, acho que era o Tekken 3 que eu jogava. Nova, né? Ele roda às vezes roda em 120 FPS. Roda em 4K, mas ele tem aquele visual como se fosse um jogo velho. Nossa, cara, que doido, né? Que doido. Ô, Luiz, você que tem equipe grande de gente que desenvolve aí e tal, passa aí por vocês, galera que é de outras áreas, porque, vou dar um exemplo. Tem gente que é da área de arquitetura e ajuda a construir a parte gráfica dos jogos porque entende como que é a arquitetura daquela determinada região. Na sua turma aí tem gente que é de outras áreas ou já passou gente que é de outras áreas que não necessariamente deve? Cara, tem de tudo, né? Eu falo que a gente já teve advogado que era... pro GTA. Era writer, era escritor. O meu sócio é economista. Porque a gente tem que fazer toda a parte de balança do jogo e ele gosta de planilha, enfim, gosta de toda a parte narrativa. A gente tem uma artista que é arquiteta e ela cuida de toda a parte de modelagem 3D e principalmente ajuda na parte de, é o que você falou, visualização. Cara, isso aqui não funciona legal, eu acho que não estaria legal, eu acho que poderia ficar mais harmonioso se a gente fizesse assim, assim, assado. Construção de cenário seria... Construção de cenário do level, acho que é a composição, né? Eu falo, o arquiteto de interior dos games. Acho que seria uma forma mais fácil de traduzir. Então, assim, a gente tem ilustradores, pessoal de artes plásticas, enfim, engenheiros, obviamente, né? Designers de games. Então, tem um pouquinho de tudo dentro do estúdio. Então você vê que, assim, não é só... Cara, vou fazer uma faculdade de games. Não, você pode fazer... Desde o curso de engenharia, software, que é muito focado na parte de código, né, programação, como arquitetura, artes plásticas, economia, direito, enfim. As pessoas muitas vezes se formam numa coisa e falam, cara, se eu fizer um curso, porque eu já escrevo bastante, que é o caso que o Saulo deu, eu já sei escrever, mas eu faço uma adaptação, cara, consigo virar um escritor, um roteirista, e isso o mercado está carente. Então tem muito espaço para oportunidades dentro do próprio estúdio, né? Então não fique sempre só preso numa única carreira. Até mesmo você citou essa questão de roteirista, né? Uma pessoa que é formada em letras, por exemplo, pode ser um ótimo roteirista, porque ele vai ter um nível de escrita muito bom ali, não só da questão da imaginação dele, mas a parte técnica mesmo. É uma área também que seria... Você para e pensa assim, não tem nada a ver, mas... pois é, cara. Tá lá. Ó, eu vou fazer 2 perguntinhas aqui. Complementando, eu acho, desculpa te cortar, mas eu acho que complementando, a pessoa de letras pode ser uma ótima pessoa de localização. Por quê? Cara, ela vai localizar não só... Eu falo que assim, a gente traduz diretamente, né? Isso é isso, mas ela fala, cara, não, isso aqui não funciona nisso, eu acho que tem que fazer uma adaptação para a cultura, determinados X, Y, Z, e qual que é o público, né?
eu tava discutindo isso com o pessoal que tava fazendo a localização do japonês e do coreano. Cara, qual que é o público que você quer falar? É assim ou assado? Eu falei, isso vai mudar na Pô, tradução. isso aí, Eu ó, falei, vai, japonês e coreano dá uma treta, hein, cara? Se, dependendo do jeito que você colocar a situação, né? Exato, eu não sabia disso. Eu tenho um cara aqui, tenho descendência japonesa, mas eu falei, ah, é? Eu falei, então, ó, o público que eu quero atingir é esse. Então traduz assim, assim, assado. Ah, então tá bom. Deu perfeito. Não, legal, cara. Agora, ó, vou fazer uma perguntinha meio bomba pra vocês aí, tá? Ó, a gente tá caminhando pro fim aqui, mas assim, eu deixei pro fim essas duas perguntas mais que as pessoas querem ouvir de verdade, né? Quais são as vagas que vocês, se vocês fossem começar agora, o que vocês escolheriam pra trabalhar que vocês acham que vai bombar nos próximos 2 anos? Poxa vida. Olha, É a pergunta do milhão essa aí, né? Eu acho que na realidade, eu sei que parece que eu vou ficar um pouco em cima Aí, do tá muro. vendo? Tá vendo? Tá fugindo. Eu sei. Mas como eu falei, a área de games, ela é uma área muito ampla. Então, assim, se você quer apostar em games, você pode apostar hoje em quase tudo que a gente comentou aqui. Aham. Que eu acho que... Porque, assim, quanto mais jogos a gente faz, mais a gente está precisando desse suporte todo que tem por trás. Uhum. E, assim, a gente não vê, apesar de que a gente vê uma certa crise, entre aspas, no mercado, mas não é uma crise real, é uma crise que talvez aconteceu por causa da bolha que se deu por causa da pandemia. A gente está voltando ao normal, na realidade. Uhum. Mas, assim, se você pegar os lançamentos só para esse ano, a gente tem muita coisa para ser lançada. E isso tudo vai chegar de alguma forma para a gente. E para chegar, tem toda essa cadeia que a gente falou. Desde a parte da produção, desde a parte de desenvolvimento, mas também das outras partes que a gente citou. Então, eu acho que se você quer, qualquer uma dessas profissões que a gente falou, áreas desse tipo, vão ficar fortalecidas. Porque não existe a mínima, assim... de um desaquecimento nesse mercado. Uhum. Ou muito pelo contrário, a gente está percebendo que talvez só não está sendo mais maravilhoso por causa do Trump. só por causa disso. Mas tirando essa parte dessas tarifas que o Trump está dando, principalmente para a China, e porque são grandes, porque a China, queira ou não, é da onde sai a maior parte dos equipamentos que a gente usa em jogos. Aham. Placa, videogame, sai tudo de lá. E a tarifa maior, você acaba aumentando demais. Conhecendo quase nada, a gente é sommelier das coisas, cada semana que passa a gente é sommelier em alguma coisa, né? Mas parece que ele está se forçando a fazer outros fornecedores nos países ao redor para diminuir a dependência, né? Porque a China ainda representa muito, né? Mas eu acho que eu acho que o desenvolvimento de jogos é uma coisa que vai criar muito. Se você quer desenvolver jogos, ir para essa parte, a gente... Mesmo o Brasil, se a gente pegar o Brasil há poucos anos atrás, a gente não tinha a quantidade de estúdios que a gente tem hoje. Uhum. Então... Como o Luiz citou, né? Ele começou nessa área há 20 anos, mais ou menos, você citou, não é? Uns 15 anos, por aí? 2011. 2011 dá 13 anos, 14 anos. Uhum. Naquela época que ele começou, ele citou que tinha 3, 4 estúdios. Hoje você tem uma gama muito maior. E eu não sou da área exatamente, mas assim, a gente percebe que é um mercado que está aumentando muito o desenvolvimento. Talvez exista, ainda não seja fácil, afinal é muito concorrido, mas é um mercado que você tem mais possibilidades hoje do que você tinha, sei lá, 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Eu, particularmente, se eu fosse começar hoje... Boa aí, ó, tá vendo, ó? Foi isso que você perguntou. Vai falar. Foi isso que você comentou. Com a bagagem que eu tive, possivelmente eu estaria no mesmo lugar. Mas, se eu tivesse feito algo diferente... Eu teria me focado na questão de localização de jogos, que é focado em tradução, dublagem. Não só isso, porque localizar é muito mais do que só traduzir, né? E numa segunda opção, possivelmente eu estaria trabalhando com áudio. Tá. Seja para desenvolvimento tanto de parte efeitos sonoros, quanto de música mesmo. Porque é uma coisa que eu gosto muito. Legal. Mas não me foquei nessa área. Então, assim, eu iria para uma dessas duas áreas porque eu sei que, principalmente a questão de localização, apesar do uso de inteligência artificial, a gente sabe que vai acontecer, já está acontecendo,
não é a mesma coisa. E sempre vai ter, pelo menos uma área, quando for uma coisa bem feita, bem natural, vai ter área para esse profissional, entendeu? Você sabe que quando a gente faz review, até a área de localização, a gente revisa isso. Tem que pontuar se ele é bem localizado ou não. Não é bem localizado. Legal. E aí, Luiz, ficou a bomba para você aí, a última? Nossa, sobrou a última para mim, né? Isso que eu acabei de ver. Cara, eu acho que vou muito na linha do Marcelo. Eu acho que assim, tem oportunidade para tudo, né? Mas é aquilo, né? Hoje, eu tendo o conhecimento que eu tenho, vendo onde eu vim parar, né? Eu brinco que eu iria para o curso que eu menos, na minha vida inteira, imaginei que iria fazer, né? Que seria alguma coisa na área de direito. Porque hoje, sem brincadeira, o que eu mais reviso é contrato. Nossa. Eu olho e falo, cara, não acredito, eu tenho que ler literalmente 2, 3 contratos por dia. Eu passo minha manhã, você fala, cara, não aguento mais ler. E isso é uma bagagem que, assim, por conta do empreendedorismo, tudo, e da experiência que a gente teve, eu olho e falo, cara, beleza, ler, tenho que entender os cursos menores, falo com o advogado quase semanalmente para entender o que está acontecendo. E eu falo, pô, eu poderia entender tudo isso aqui e continuar atuando na mesma área, né? Sim. Porque é aquilo, a gente consegue ter um conhecimento e também expandir para a área técnica de desenvolvimento, porque hoje você vê que tem vários cursos que te dão essa bagagem técnica, né, e te ajudam. Mas por isso que eu falo assim, se eu fosse fazer isso hoje, eu iria para o curso que eu menos pensei em fazer na minha vida inteira, né? Eu sempre, sabe aquele aluno que sempre odiava ler, não conseguia, tipo, eu odiava escrever, ler, e falar, cara, não quero fazer nada com escrita e textos maçantes. Hoje o que eu mais faço é ficar lendo. Nossa, né? que coisa. Então, é aquilo, eu acabei parando exatamente onde eu não queria estar. Mas eu sou muito grato a isso, porque hoje a gente consegue tomar decisões baseadas em muita informação que a gente tem, dar um direcionamento e cada vez mais lançar jogos com uma qualidade melhor, né? E se eu não pudesse fazer isso, eu iria para um curso técnico, né? Técnico na parte de seja sistemas, engenharia, para literalmente ser a pessoa que está lá desenvolvendo e colocando a mão na massa, né? Eu acho que hoje, vendo onde eu estou, eu faria essas duas escolhas. Mas o meu sonho de coração, por isso que eu estou falando, estou indo num caminho muito como o Marcelo. Cara, eu queria te fazer alguma coisa na área de cinema. O que eu entrei no mundo dos jogos, especialmente porque eu fiquei apaixonado quando eu era criança pelas CGs do cutscenes, né, do Warcraft, do Age of Empires. Eu falo, cara, que coisa linda, eu quero um dia fazer isso, né? Então, eu estudei games pensando nisso e acabei indo para uma área totalmente oposta, mas com certeza um dia eu ainda quero aprender e desenvolver, nem que seja um trailerzinho pequeno, ter essa capacidade de desenvolver alguma coisa para o próprio estúdio. Que legal o papo de hoje. Cara, triste. Eu acho que a gente teria papo aqui para falar, sei lá, horas e horas e a gente vai ter que encerrar porque a gente vai ter mais bate-papos, a gente tem outros convidados, que inclusive a gente está gravando 2 episódios hoje. Mas antes da gente falar aqui dos minutos finais, eu queria fazer um agradecimento também a um pessoal da Impacta Tecnologia. Você que, como viu aqui, tem muita oportunidade na área de tecnologia, na área de desenvolvimento. A Faculdade Impacta aqui também é uma que está com a gente nessa jornada e ela é quem facilita tudo para que isso chegue gratuitamente para você. E, além disso, a gente tem a Factorial, é uma empresa de tecnologia muito mais voltada para a área de RH, que ela tem sistemas para RH, facilitando a vida de todo mundo que gosta de mexer e facilitar a vida pelo celular e odeia ficar fazendo aquelas coisas arcaicas em sistemas arcaicos. Dá uma pesquisadinha aí, tanto a Impacta quanto a Factorial, que você vai ver o que eles têm para oferecer, é muito bacana. Agora, como cerejinha do bolo, foi uma baita coincidência. Eu não conhecia o Luiz antes e eu acabei conhecendo por intermédio dos nossos colegas aqui. E aí eu vi que lá no começo de jornada dele, ele fez Universidade Anhembi Morumbi, que é uma das patrocinadoras aqui do nosso canal, com o OneLearn, que é do Grupo Anima. E, curiosamente, eu estive lá ontem na Faculdade Anhembi Morumbi e fui visitar a parte dos laboratórios e andei lá dentro dos estúdios e da parte onde desenvolvem os games, que é dali que surgiu o prodígio aí, o Luiz que está com a gente, dali que surgiu essa trajetória.
Então, eu queria, assim, de coração, falar para você, cara, pesquisa algumas faculdades, dá uma olhadinha na Anhembi Morumbi, porque lá pode ter, às vezes, uma oportunidade para você se desenvolver na carreira, assim como o Luiz se desenvolveu. Certo, Luiz? Foi isso mesmo? Ou falei groselha aqui? Cara, foi isso mesmo. Eu falo que a faculdade me deu uma base, principalmente para, cara, entrar no mercado e conseguir deslanchar. A gente não vai aprender tudo na faculdade, mas ela vai te dar o mínimo necessário para falar, cara, tá aí, agora voa. Muito legal, muito legal. Gente, encerramento, considerações finais. Saulo, vamos lá. Bom, queria agradecer aí o papo, acho que foi bem legal falar dessa área, né, que a gente vive todo dia. Sim. É legal também poder bater um papo com o Luiz, que a gente conhece ele há um bom tempo de eventos e tudo mais. E queria agradecer aí todo mundo que acompanhou e desejo sucesso na carreira, porque mercado tem. Boa, muito bom. E aí, Marcelo? Queria agradecer a oportunidade, mas e dizer para quem está nos ouvindo que é isso. Você quer trabalhar com games, eu acho que é uma área dentro do entretenimento que está crescendo demais. E ainda tem espaço para todo mundo, aqui no Brasil, ou se você está nos assistindo fora do Brasil, até mais ainda. Então, se informa, se você procura uma faculdade, que é importantíssimo você ter uma base, que nem o Luiz falou. Acho que sem uma base fica um pouco difícil. Mas eu acho que dá para todo mundo e principalmente não expandir essas áreas. Você viu quantas áreas a gente falou que trabalha nesse mundo. E fazer um jabazinho para quem não conhece o nosso site, gamersgames.com.br. Também nosso podcast toda segunda-feira a partir das 9 da noite. Também. Canal do YouTube, Gamers e Games. Joga lá no Google que ele aparece facinho. Gamers e Games. Isso. Muito bom, muito bom. Luiz, seu momento é agora. Oba. Pessoal, muito obrigado pelo convite, é um prazer imensurável estar aqui na mesa com vocês, né? Compartilhando esse conhecimento, contando um pouco das histórias e, cara, fazendo o que a gente mais gosta, né? Acho que falando um pouco da carreira e até do desenvolvimento. E assim, fazendo um jabazinho até, assistindo, quem puder, segue a gente, segue a Mad Mimic, acompanha os nossos jogos. E quem puder também adiciona na wishlist o No Heroes Year 2, que é o nosso próximo jogo, que a gente vai estar lançando agora no dia 1º de julho. Putz, que legal. Tá aí. A data nós tínhamos a data? Acho que nós não tínhamos a data. Bomba! A gente conseguiu a data lá na Gamescom Latam. Na Gamescom Latam. A gente já sabia, mas não podia revelar. Olha, agora ele revelando. Ele pode revelar, a gente não pode. É o cara. A gente soltou o trailer hoje, anúncio, então super quente. Que legal, que ótimo. Muito legal. Gente, obrigado. Mais uma vez eu quero agradecer a você que está aqui com a gente em todos os podcasts. A gente vai fazer uma série aqui falando da área de games, então assim, dá para maratonar. Aproveite tudo, porque é tudo feito para você. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, tá bom? Coloque seus comentários, diga pra gente se você gostou do modelo que a gente fez hoje, porque a gente quer ouvir a sua percepção, tá bom? Gente, muito obrigado, um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.